Oi, turma do oitavo ano. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir o vídeo. Vamos de aula. Espero que daqui a pouco a gente volte mesmo, né? De fato, ao vivo, mas por enquanto vamos de aula por aqui. A gente vai lá para o capítulo 8, na página 106, para falar sobre as condições naturais do continente americano. Tá bom? O continente americano é esse que nós estamos vivendo, onde nós moramos. Na página 107 tem um mapa sobre ele e tem sobre os relevos. Vamos observar esse mapa. Observem o mapa da página 107. Todo mundo aí pega o livro, abra na página 107, observe. O que a gente pode tirar desse mapa? A gente tem três colorações, quatro, aliás, vigentes no mapa. Um marrom, um laranja, um amarelo e um verde. E cada coloração indica uma forma de relevo que a gente tem aqui no nosso continente americano. A marrom vai indicar o que? A Cordilheira dos Andes e as montanhas rochosas. Isso significa que são as maiores formas de relevo que a gente tem no continente. Tá bom? São os grandes planaltos aí. Depois vamos ter altitudes de 500 metros, ao alaranjado. Aí aparece o Brasil, agora isso aparece no Brasil, tá bom? E depois a gente vai ter os 200 metros, em amarelo. E por fim, em verde, a gente tem um de 0 metros, que são planícies. Então esse mapa está mostrando para vocês três tipos de relevo: planalto, planícies. Aliás, dois tipos, planalto e planície. Ele não mostra depressões não aí. Só que os planaltos podem variar. No caso específico da América, os maiores planaltos estão nas Cordilheiras dos Andes e aí nas Montanhas Rochosas. A Cordilheira dos Andes fica aqui na América do Sul, as Montanhas Rochosas lá na América do Norte. E aí, porque o processo de formação desses relevos é diferente. Quando a gente olha para o Brasil, mesmo sem o limite, aí dá para identificar o Brasil, a gente não tem esse tipo de formação de relevo. Tem planalto no Brasil? Tem planalto no Brasil. Só que os planaltos do Brasil eles são muito desgastados. Já sofreram muito com o processo erosivo, com o processo de intemperismo. Já se desgastou muito esses relevos. Então a gente tem aí relevos de baixa altitude. Comparado à cordilheira e às montanhas rochosas, o nosso relevo é baixinho. Em média, ele vai variar até 1.200 metros de altitude. A média é até 1.200 metros de altitude no Brasil, tá? O que sai a exceção é o Pico da Neblina, que fica lá na região norte, que ele tem quase 3.000 metros de altitude. Mas, no geral, nós temos relevos baixinhos. E aí existe uma movimentação geológica que explica tudo isso. Vamos entender? Passem a página 108. E lá em amarelo está assim: como se formou a Cordilheira dos Andes? Cordilheira dos Andes vai ser uma região aí que fica a oeste da América do Sul. Vai pegar países como Argentina, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela. Vai pegar os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Como é que ela se formou? Por que é uma cordilheira? O que é uma cordilheira? Primeiro, você tem que saber. Cordilheira é um conjunto de montanhas, tá bom? Então, eu tenho várias montanhas aí nessa região. Como é que se forma? A partir da movimentação convergente de placas. Eita, que ficou confuso. Vamos lá, devagarzinho. Lembra de placas tectônicas? Se não lembrar, tá aí no livro, as placas da página 108, tá bom? O mundo está dividido em placas e essas placas fazem movimentações, né? Caminham um lado a outro e assim vai. Horas tem uma direção, horas tem outra. A depender da placa, melhor dizendo, a depender da placa você tem uma movimentação, uma direção para ela se movimentar. Identifiquem a América do Sul. Vejam que ela está na placa sul-americana. O Brasil está em cinza aí. Está na placa sul-americana, né? É uma placa que vai se chocar com a placa Nazca, a placa do ladinho ali dela. Tá? Porque a seta, tá vendo a seta aí, ó, em preto?
Tem uma seta indicando o caminho da Sul-Americana e tem outra seta que está indicando o caminho da Nazca. Então elas vão se encontrar, elas vão se chocar. A gente chama isso de movimento convergente. Revisão rápida, movimento de placas. Divergente, quando se afasta, transformante, quando caminham lado a lado, e convergente, quando se encontram, convergem, se chocam. Qual o resultado de um choque de placas? Duas possibilidades eu tenho para choque de placas. A depender da densidade e do peso de cada placa, elas vão se chocar e aí podem dobrar. Se ambas fizerem a mesma força, né? Podem dobrar. Dobrou, tem a formação de cordilheira, como a Cordilheira dos Andes. Então, quando eu falar de Cordilheira dos Andes, vocês sabem que são resultado de um choque convergente de placas, um choque de placas, tá? Onde as duas placas dobraram, elas se encontraram e dobraram, formando a Cordilheira dos Andes. Em geologia, em geomorfologia, a gente vai chamar isso de dobramentos modernos. Mais profundamente no ensino médio vocês vão estudar isso, tá bom? Então são os dobramentos modernos. Já o relevo do Brasil, observe que o Brasil está numa região onde não tem encontro de placas. O Brasil está bem centralizado dentro da placa sul-americana. Então não vai ter o movimento de placas tectônicas, então não há esse tipo de atividade. O nosso relevo a gente chama de bacias sedimentares e escudos cristalinos. Profundamente no ensino médio vocês vão debater sobre isso. Porém, isso quer nos dizer o quê? São relevos antigos, que já foram muito desgastados. Então, o relevo do Brasil é velho. Lembrem disso, o relevo do Brasil é velho. Como é que eu sei que é velho? Porque já foi muito desgastado. Já sofreu muito processo de erosão. Já foi muito intemperizado. Já disse a vocês como é que surgiu a Cordilheira dos Andes, mas falta falar da segunda possibilidade, que eu tenho caso de umas placas se encontrem. O que pode acontecer? Se as duas não tiverem a mesma força, uma vai sofrer o processo de subducção, que nome estranho, né? É onde essa placa é engolida pela Terra. E qual é o destino dela? Manto da Terra. É misturada com magma, vai se misturar com magma. Lembra o que é magma? Aquela pasta, né? Aquele líquido fluido pastoso de fogo. Então ela vai parar no centro da Terra e acabou-se para ela. Vai ser engolida. Aliás, no manto da Terra vai ser engolida e vai virar magma, tá bom? Então, duas possibilidades. Uma, surgiu aí a Cordilheira dos Andes. Então surgiu depois, é mais novo. Todo aí. O oeste americano ele é mais novo do que o leste. Tá bom? Dentro do processo de formação da Terra. Mas é um novo assim, milhões de anos, sabe? Eu tô falando de escala geológica, muito tempo para acontecer. Vamos para a página 109 para a gente falar sobre a hidrografia do continente americano. Como é que se apresenta, né, as águas americanas? Houve a divisão de vertentes. Lembra que é um rio? Vocês sabem? Um conjunto de rios forma uma bacia hidrográfica, não é isso? E aí, quando eu agrupo essas bacias, coloco tudo num grupo só, eu posso chamar isso de vertente, né? Que é os conjuntos é o nome dado aos conjuntos de bacias hidrográficas que desembocam no mesmo lugar. Eu dividi em quatro o continente americano: a vertente do Ártico, a vertente do Pacífico, a vertente do Atlântico, a vertente do Golfo do México. Dê uma olhadinha no mapa, né? Que é o mesmo mapa, só que agora ele vai trazer algumas linhas em cores diversas, né, para vocês. O que tiver em vermelho significa que é a vertente do Atlântico. Então são todos os rios que desaguam no Oceano Atlântico. O que tiver em laranja é a vertente do Ártico. Os poucos rios que vão desaguar no Oceano Glacial Ártico, que é o oceano congelado. Então não são muitos, vai ser mais da parte norte da América do Norte. Aí os poucos rios também que desaguam no Golfo do México. Também não há uma grande quantidade de rios que vai desaguar aí, porque é uma região pequena, é um golfo, né? É uma entrada do oceano no continente.
E aí, por fim, em roxo talvez, a vertente do Pacífico, também que é muito longa, que aí vai a costa oeste todinha, que é o Oceano Pacífico, tá? Se eu falar de continente americano, a hidrografia do nosso continente é tranquila, é boa. Mas os Estados Unidos é um país bem distribuído as águas. E o foco mesmo da América está aqui, na, na Amazônia, tá bom? Porque a gente tem uma floresta extremamente biodiversa, né? Tem uma variedade de tudo, de planta, de mineral, de vegetal que seja, de animal. E tem uma boa hidrografia, tem muitos rios. Outro fato aqui que está no Brasil e está em outros países próximos é o aquífero Guarani. É uma região. O que é um aquífero? Eu tenho água no subsolo. É além, muito além do lençol freático. É de uma evolução do lençol freático. É como se fosse um aquário, tá? Debaixo do solo com recurso hídrico, com água. E aí eu não uso ele, né? Mas se eu precisar dessa reserva, eu já tenho. Vamos lá? Seguindo aqui na página 110, as condições climáticas da América. Como está o clima americano? Como é o clima do nosso continente? Vamos lá. A diversidade dos tipos climáticos do continente americano corresponde à combinação de uma série de fatores que condicionam a temperatura, a distribuição das precipitações, ou seja, das chuvas, a pressão atmosférica e a umidade dos ventos. A América é um continente imenso, tá? Então não vai ter um clima só presente nele. Até porque a posição que cada país está vai determinar também as questões climáticas, tá bom? Deixa eu continuar a leitura, na página 110. A temperatura média do continente diminui de forma progressiva desde o Equador, onde os raios solares incide diretamente 2 vezes no ano, até os polos, devido à latitude. A América apresenta 3 grandes zonas climáticas: a zona quente, formada pela intertropical, a temperada, nas latitudes médias dos 2 hemisférios, a fria, a faixa que estende desde os 60 graus de latitude norte até os polos. Além disso, outros fatores colaboram para dar lugar a climas quentes, temperados e frios em diferentes latitudes. A proximidade do mar beneficia as zonas costeiras, pois os oceanos atuam moderando a temperatura e reduzindo a amplitude térmica, a diferença entre a temperatura máxima e mínima dos climas oceânicos. A distância do mar, continentalidade, provoca oscilações mais acentuadas na temperatura média anual e, em consequência, clima de grande amplitude térmica com rigoroso frio continental na América do Norte. Devagar, vamos lá. O que influencia? Posição da região com relação ao Equador. A gente precisa relembrar, sexto ano, onde a Terra tem uma inclinação. A Terra tem uma inclinação. E aí os raios solares, eles vão incidir, eles vão bater mais no centro da Terra. Por causa da inclinação que a Terra tem. Batendo aqui, nessa região meio da Terra, tem o Equador. Uma região mais quente, por consequência disso. Estou me afastando do Equador, estou descendo ou estou subindo, que seja, vai diminuir. Quanto mais eu vou me afastando do Equador, mais a temperatura diminui. Chegando nos polos, nos extremos, é bem mais frio, não é isso? A lógica é essa. Só que acontece, a América está de uma ponta a outra, né? Então a gente vai ter uma variedade imensa de climas e vegetações que a gente vai falar também. Tá bom? Então a gente sabe que a posição da Terra influencia também. A proximidade daquela região com o mar influencia o clima. Nós, Aracaju, né, estamos bem próximos ao oceano, bem próximo à praia. Nós recebemos a influência disso quando a gente está sentindo o vento, por acaso, tá? Ele traz uma certa maritimidade. O que é isso? Uma umidade nesse vento.
tá bom? Então não vento, existe um frescor quando a gente sente esse vento, porque ele está vindo do oceano, parte dele está vindo do oceano e ele traz a umidade. Isso já diminui ou ameniza a temperatura, tá bom? Então depende de outros fatores. Eu estou falando de se está próximo do mar ou não, se está onde está com relação à linha do Equador, né? Se é uma região mais alta ou uma região mais baixa, a altitude também influencia aí. Se recebe correntes marítimas quentes ou frias, isso também vai ser influenciado. Vamos aos tipos, na página 111. Os tipos dos climas encontrados na América são desértico, equatorial, tropical, subtropical, de montanha, temperado e frio. Temos muito. Observe o mapa na página 111, onde tem lá tipos de clima no continente americano, né? Aí tem as correntes em azul e em vermelho. Ou seja, é o caminho das águas. Corrente é o caminho das águas. Se essas águas começam a caminhar do Equador, ela sai quente. Se elas começam a caminhar do polo, elas saem frias. E elas ficam caminhando, né? Durante todo o percurso do continente. Vamos começar de cima, analisar o nosso mapa. Vemos aí o norte do Canadá, né? O extremo norte da América do Norte. Ele está em roxo. E aí eu sei que é um clima polar. Depois eu tenho um clima frio, tá? O clima polar é um clima frio. Gente, próximos aos polos eu não tenho radiação solar, não tenho uma luz do sol atuando. O que é que eu vou ter? Frio, tá bom? Essa é a consequência de estar próximo aos polos. Frio, eu tenho um clima frio. Clima polar, eu tô falando de um clima muito frio. E clima frio, eu tô falando de um clima frio. Estou falando de baixíssimas temperaturas, temperaturas negativas, estou falando de gelo. Lá em cima, ó, no Oceano Ártico, eu estou falando de um oceano completamente congelado, um oceano que congela, dependendo da época do ano, tá bom? Desci, tem um clima frio. Frio ainda é frio, só que é mais tranquilo do que polar. E aí eu vou seguindo. Encontro uma faixa verde. Essa faixa verde, lá em cima, olha no mapa, ela está mais ou menos nos Estados Unidos. Eu chamo isso de clima temperado. E por que o clima temperado? O que é um clima temperado, na verdade? É um clima onde eu tenho uma variação. Eu não estou nem tão no frio, nem estou tão no calor. É um clima ameno, mais ou menos frio, mais ou menos calor. Seguro bem ali, é equilibrado esse clima temperado, tá bom? Vamos descendo, vamos seguindo. Eu tenho um clima ainda desértico nos Estados Unidos, porque ele é cortado por um deserto. Existe um deserto nos Estados Unidos, tá? Não é tão extenso quanto o da África, mas existe. Um clima desértico é quente, quente, quente. Nesse caso é um deserto, né? Sem umidade. É quente, 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 quente. É calor, é calor, é calor, é calor, calor, calor. É um clima deserto. Estou falando de temperaturas tranquilamente acima de 40, 50 graus. Eu tô falando coisa alta, eu tô falando deserto, tá bom? Eu não tenho acesso à umidade, eu não tenho água, eu não tenho rio, eu não tenho hidrografia atuando aí. Não vou ter água, tá bom? Então a temperatura sobe muito. Eu tenho um deserto nessa região porque eu tenho uma região montanhosa. Onde normalmente eu tenho região montanhosa, eu vou ter um deserto. Aí eu desci, vim para América do Norte, vim para América Central. Esse pedacinho aí que liga as duas Américas é a América Central. Esse istmo, né? É a América Central. E aí eu tenho o quê? Clima tropical e clima equatorial, atuando nessa região. Clima tropical e equatorial são bem parecidos. Quente e úmido. São dois climas quente e úmidos, tá bom? Ou seja, aí eu vou ter muito calor, mas vou ter muita umidade, vou ter muita chuva para compensar o calor. Eu chamo de equatorial o que estiver mais perto, mais próximo da linha do Equador. Aí é um pouco mais quente ainda do que o tropical. Só que do fato de ser tão quente, ele acelera o processo de ciclo da água e acaba chovendo mais. Tá bom? Então eu tenho mais umidade.
É mais calor, ele faz com que a água evapore mais rápido, aí eu tenho mais umidade. Tá bom? Vamos seguir aí. Estou agora na América do Sul. Vou chegar no nosso país. Estou vendo o clima tropical e equatorial atuando aqui. Perfeito. Vou dar uma olhadinha em Sergipe, vejo laranja, vejo que aqui é clima tropical, confirmo isso. Mas vejo uma faixa amarela que só vejo no Brasil. É o sertão nordestino. É a caatinga, tá bom? É o clima semiárido. Esse tipo de clima só vai estar atuando no Brasil mesmo. O nome semiárido significa ele é semi, ele não é árido por completo, tá bom? Então ele é quente, seco, mas ele não é tão quente e seco quanto o deserto. O nome é semiárido, tá bom? Essa faixinha amarela que vocês estão vendo é a nossa caatinga, o sertão nordestino. A gente está chamando aí de semiárido. Desci um pouquinho no Brasil e encontrei outro tipo de clima ainda, que é o subtropical. Eu vou ter a partir do sudeste aí, a partir do São Paulo. Que aí vai descendo para a região sul e aí já vai ficando mais friozinho, tá? Então, um clima um pouco mais frio. Subtropical, o nome subtropical. Não é tropical, é mais frio do que o tropical, tá bom? E aí já na região sudeste, sul do Brasil, eu vou ter esse clima atuando. Um pouquinho mais frio. Ó, eu tô descendo, eu tô me afastando da linha do Equador. A ideia é que fique mais frio. A ideia é essa. E ainda tem um clima que é um violeta, não sei o que é essa. Vocês estão vendo aqui passando pela América do Sul, na parte oeste, onde tem a Cordilheira dos Andes. É o que a gente chama de clima de frio de montanha. Quanto mais alta a altitude, menor a temperatura. Então vai ser uma região fria também. Então a altitude aí não é só a posição da região com relação ao Sol, com relação ao Equador. A altitude também acabou influenciando esse tipo de clima. Ok, próxima aula a gente volta com a vegetação do continente americano. Até lá.